Olá a todos, bem-vindos. Está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você não dá por ela. Um programa que vai ao ar aqui no canal 10 da NET São Carlos com um toque luso-brasileiro e sempre com um convidado especial que conversará sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Hoje vamos falar de educação superior. Vamos falar das universidades brasileiras, dos seus sucessos, frustrações e desafios. Luís Carlos Gomide de Freitas tem 63 anos e é docente e pesquisador da Universidade Federal de São Carlos no Departamento de Química, tendo no seu currículo cerca de 35 anos de atividade académica e científica e, ao longo de sua vida, conheceu vários sistemas universitários no Brasil e, além de ser um analista, ele é igualmente um crítico do sistema do ensino superior brasileiro, sem que, com isso, se sinta impelido a entrar em discussões sobre esse tema norteado por paixões político-ideológicas. Luís Gomide, como é conhecido entre seus colegas e amigos, é o nosso convidado de hoje. Luís, muito obrigado. Olá. É um prazer te rever. Muito obrigado por estar aqui connosco. Prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores. Olha, Luís, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é quase como um lugar comum. Como é que está a saúde do ensino superior no nosso país? Bom, a pergunta é bastante complexa e certamente tem várias vertentes para serem analisadas, né? Antes de tocar exatamente no assunto, eu gostaria de fazer um preâmbulo colocando a questão da história, de como a atividade universitária no Brasil começou e tem se desenvolvido. Eu gosto sempre de fazer uma comparação com o Brasil e Estados Unidos, porque são dois países que foram colônias, né, foram descobertos pelos europeus na mesma época. Se a Inconfidência Mineira tivesse dado certo, né, eu acho que a independência do Brasil, de Portugal, teria se dado basicamente na mesma fase da independência americana e provavelmente os objetivos seriam semelhantes. Então, a Universidade Brasileira, tal qual nós conhecemos enquanto universidade, ela é muito mais recente que as universidades americanas, né? Então, nos Estados Unidos temos Harvard, Yale, MIT, Stanford, que são universidades aí que 350, 180 anos, enquanto as universidades brasileiras mais antigas, como a USP, né, o FRJ, não completaram ainda um centenário. Né? Então, embora nós tenhamos algumas faculdades mais antigas, como a Faculdade de Direito São Francisco, a Faculdade de Direito Recife, a Faculdade de Medicina da Bahia, né, que são bem mais antigas, a Escola de Minas de Ouro Preto, são faculdades isoladas que não têm esse conceito, essa concepção da universidade, do pensamento mais amplo da cultura e da ciência, tal qual nós conhecemos, tal qual iniciou nos Estados Unidos. Então, acho que essa questão da longevidade, da pouca longevidade, tem influência também. E outra coisa que eu acho extremamente importante é a forma como as universidades brasileiras nasceram. Comparativamente aos Estados Unidos, né, tem o livro extremamente interessante do Darcy Ribeiro, né, o livro antigo, né, Universidade Necessária, que ele coloca várias comparações entre as universidades brasileiras e americanas, e ele cita algo que sempre me chamou a atenção. As universidades americanas, elas nasceram da comunidade. Muitas delas começaram como grupos que se reuniam para ler a Bíblia, né, porque o protestante não adora a imagem, ele tem que ler a Bíblia. Então, esses grupos de leitura e discussão da Bíblia foram dando origem a colleges e esses colleges se transformaram em universidades. Então, todas elas surgem em regiões e situações geográficas, políticos, sociais muito diferentes. Isso acabou criando uma diversidade muito grande, né, no sistema universitário americano. Forçou, quer dizer, eu não digo que forçou, quer dizer, naturalmente foi nascendo as diferentes instituições com uma diversidade bastante grande. O que não aconteceu no Brasil, né? Se nós pegarmos as nossas universidades, basicamente federais e estaduais, são todas elas criadas
de dentro do governo, seja estadual, seja federal, e, obviamente, por ser uma criação governamental, essa diversidade é um pouco perdida, né? As universidades não emanam, digamos, da própria comunidade. Ela né? não nasce com um projeto diferente ou com a concepção e visão de mundo diferente. E essa diversidade, que é extremamente importante, se nós pensarmos no que é a missão da universidade de pensar o todo, ela começa a ser perdida. E nós tivemos algumas coisas que foram relevantes. Por exemplo, em 1934, né, o governo Capanema, né, do ministro da Educação Capanema, ele tenta criar um padrão de universidade, e quando eu leio algumas das coisas do Capanema, eu penso que esse padrão era mais no sentido da qualidade, né, que todas as universidades fossem criadas para atingir um determinado padrão de qualidade que fosse nacional. Mas eu acho que essa padronização, no sentido da qualidade que ele pensava, acabou sendo a padronização no sentido da organização e da gestão. Uhum. Então, eu creio que isso causa uma interferência muito grande também na forma como as universidades funcionam, porque elas estão inseridas em contextos históricos, políticos, sociais diferentes, mas acabam tendo uma gestão muito parecida, né? Uhum. E isso eu acho que impede um pouco que elas desabrochem e realmente sigam o seu caminho e pensem a cultura brasileira e a ciência, etc., então, quer dizer, de maneira que não seja padronizada. Então, quer dizer, assim. na sua visão, a saúde não está muito legal nas universidades. Em termos do conjunto, a universidade. Tem vários aspectos também. Um aspecto eu acho muito importante citar, que é o binômio qualidade e quantidade. Né? Eu acho que um dos grandes problemas do ensino brasileiro, do início, né, que antes era o primário científico, até chegar à universidade, mudou de nome, fundamental, média, etc. Eu acho que nós temos um embate que é extremamente importante de ser pensado, que é a questão de quantidade e qualidade. Até depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil, na década de 50, era um país basicamente agrário, né? 70% a 85% da população brasileira morava no campo e 25% na cidade. Essa população do campo praticamente não tinha acesso a nenhum tipo de universidade ou escola organizada. Aquilo era extremamente incipiente e o analfabetismo graçava entre vamos dizer assim, 80% da população brasileira. Os outros 20% urbano, nem todo ele tinha acesso ao ensino superior, existiam poucas universidades. Então, a universidade brasileira atendia uma fatia muito pequena da população. Mesmo a USP, né, em 1935, 34, que ela foi criada, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que foi mudando de nome, mas basicamente começou em 1920, era uma universidade que atendia uma pequena parcela da população urbana. Então ela conseguiu, né, ao longo dessa história toda, formar excelentes pensadores, excelentes pesquisadores. Né? Nós temos vários exemplos na ciência, na medicina, na física, físico brasileiro extremamente importantes na década de 50. Ou seja, já existia no Brasil uma discussão de muita qualidade da ciência, da medicina e de outras áreas do conhecimento, psicologia, história, etc. Mas isso estava restrito a uma fatia muito pequena da população. Então, esse binômio qualidade e quantidade, ele favorecia a qualidade, mas o número de pessoas atendidas, vamos dizer, o percentual da população atendida era muito pequeno. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o processo de industrialização, obviamente que existiria esse êxodo rural. Quer dizer, as cidades brasileiras iriam crescer, grande parte, então, da população emigraria do campo para a cidade e certamente seria forçar uma demanda muito maior por educação em todos os níveis, seja formação de cientistas, formação de técnicos, etc. Isso foi pensado, né? Se nós pegarmos no Brasil no pós-guerra, é um período muito interessante que eu acho que merece ser estudado e pensado. Nós tivemos, por exemplo, a criação do CNPq, em 1949, 48, 49, 50,
Foi organizado, então, o Conselho Nacional de Pesquisa, para ser algo diretamente ligado ao governo federal e com a obrigação de pensar, né, como se fazer ciência no Brasil, não só em termos de objetivo, como financiamento. Isso foi extremamente importante e que tem acontecido, né? Foi um ato. Você passa a ter o pensar da pesquisa como sendo parte da atividade de governo, do governo federal. E nessa época também foi discutido, né, que os estados deveriam formar também, criar também as suas fundações ou agências de amparo à pesquisa, o que São Paulo veio a fazer em 60, 62, no governo Carvalho Pinto, de uma forma extremamente interessante. Até tem uma passagem muito interessante sobre a criação da FAPESP, que a gente pode até falar sobre isso depois. Mas para não perder o raciocínio, outra coisa que foi importante, com essa perspectiva, né, do êxodo rural e aumento da população na cidade, deveria, então, a formação de professores, né? Como educar essa população sem professores para isso. Então, Anísio Teixeira, né, que foi um grande pensador da educação brasileira, que já à época ele tinha contribuições já de reconhecimento mundial. Quando ele atuava na educação no estado da Bahia, né, que ele é do interior da Bahia, ele propôs a criação do tipo de escola para o ensino fundamental e médio, que até hoje é considerado um modelo pela Unesco. Então, existia no Brasil pessoas pensando a educação e altamente capacitadas para isso. Então, o Anísio Teixeira ele propõe a criação da CAPES, né, que seria o órgão do governo federal para pensar a formação de profissionais, principalmente professores, para atender essa perspectiva do êxodo rural. Quer dizer, o Brasil ele começa a se preparar para essa questão. E ele se prepara bem, não é? Ele se prepara bem, quer dizer, muitas coisas aconteceram, mas aí começa a ter, né, ao longo do tempo, uma série de outras interferências, nem tudo que é pensado no papel, você tem um projeto e esse projeto, quando é executado, ele sai exatamente o que se pensava. Nós tivemos outros eventos importantes, por exemplo, a criação do ITA, né, em 1953, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a criação do INPA, né, Instituto de Matemática Pura Aplicada. Então, tudo isso, na década de 50, o Brasil ele tem assim, uma avalanche de criações interessantes e que foram extremamente importantes para o desenvolvimento da ciência, da técnica, da tecnologia. Outra coisa não menos importante é a criação da SBPC, né? Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, foi criada mais ou menos nessa época também. Então, o Brasil começa a se preparar para pensar esse desafio e seguir em frente com esse desafio. Da formação de técnicos, professores e certamente do pessoal superior. E começa, então, a criação de diferentes universidades pelo país afora, algumas muito mais recentes, criadas recentemente, e outras criadas ao longo desse processo, né? Mas o que você coloca no início da sua pergunta é que a qualidade ainda não chegou àquilo que nós desejaríamos e desejamos, né? E isso tem uma série de motivos e de questões que eu acho que precisam ser colocadas, né? Porque, para mim, sempre essa questão do binômio quantidade e qualidade é importante. Quer dizer, nós temos que ter uma gestão universitária que, ao mesmo tempo que ela seja capaz de atender as demandas de quantidade, nós temos uma população jovem extremamente numerosa que precisa ser educada e grande parte dela está fora da universidade. Quer dizer, nós não temos como criar vagas para esse pessoal todo. Nós não só do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de profissionais para atendê-los. Se nós quisermos colocar 20 milhões de jovens dentro da universidade pública, nós não temos espaço físico, não temos pessoal para atendê-los. Então, essa questão da quantidade é extremamente importante. Então, nós temos que, de certa maneira, pensar em modelos diferenciados de gestão que permita que nós possamos cuidar da quantidade sem prejuízo da qualidade.
Muito bem, Luís. Vamos continuar este nosso papo agora, já na segunda parte do programa. Vamos fazer aqui uma pausa. Fazer essa segunda parte do programa, vamos pensar em gestão. Na gestão, qual é a sua ideia em termos de gestão? A pauta do primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Voltaremos com o professor Luís Gomes de Freitas após um breve intervalo, com o segundo e último bloco do programa, onde vamos ouvir a opinião do nosso convidado exatamente sobre a forma como as universidades fazem a sua gestão e até, quem sabe, comparativamente ao que acontece no exterior. Não perca, já a seguir no segundo bloco.